Então, vamos começar hoje falando dos ésteres. O nome lembra éteres, mas tem um Szinho a mais que vai fazer toda a diferença, tá? O que vai ser um éster, então? Bom, vocês viram na última aula os ácidos carboxílicos, lembram? E no ácido carboxílico, eu falei para vocês que tinha que ter uma carboxila, um C-O-OH, em uma das extremidades da cadeia carbônica, né? Pelo menos uma carboxila para determinar um ácido carboxílico. Os ésteres, ele vai possuir também uma carboxila. Então, também possui uma carboxila, tá? Ele também possui uma carboxila. Só que, em vez de ser um dupla OH, não vai ter esse hidrogênio formando uma hidroxila. Então, vai ser só O. Então, ele possui uma carboxila sem o hidrogênio. Carboxila sem o hidrogênio. Eu já vou desenhar ela aqui para você entender a diferença, tá? No meio, e tem que ser no meio da cadeia carbônica. Não pode ser na extremidade, porque se for na extremidade, a gente vai estar falando de um ácido carboxílico. Opa. No meio da cadeia carbônica. Bom, como assim? Ó, a minha carboxila é um C, dupla O, OH. Não é assim que eu falei para vocês lá no ácido carboxílico? Só que aqui no éster, ela vai ser uma carboxila sem o hidrogênio. Então, aqui, ó, eu tenho que ter um radical de cadeia carbônica e aqui eu tenho que ter um radical de cadeia carbônica. Então, o que vai determinar que é um éster, tá? É essa carboxila aqui no meio da minha cadeia carbônica. Esse radical 1 pode ser qualquer radical carbônico, tá? Pode ser um CH3, pode ser um CH3, CH2 e assim por diante, tá? E o mesmo serve para esse aqui. Pode ser um CH3, um CH3, CH2, independente do número de carbonos. Mas esse radical tem que ser um radical carbônico e esse radical também tem que ser um radical carbônico. Porque a carboxila tem que estar no meio da cadeia carbônica, certo? Então, qual que é a principal diferença da carboxila do ácido carboxílico para a hidroxila do éster? Então, lá no ácido carboxílico, a minha carboxila, ela tem um hidrogênio. E no meu éster, a minha carboxila não tem hidrogênio. Lá no ácido carboxílico, a minha carboxila está no meio da cadeia carbônica. Lá no ácido carboxílico, a minha carboxila está na extremidade da cadeia carbônica, enquanto que aqui ela está no meio. Então, conseguiram ver a diferença dos dois? Sim? Não? Posso continuar? Professora, travou essa última parte que você falou. Você poderia falar de novo? Posso. Ó, a carboxila, então, do ácido carboxílico, ela tem que ser um C, dupla O, OH, certo? E ela tem que estar na extremidade. Do meu éster, é um C, dupla O, sem hidrogênio e que tem que estar entre dois átomos de carbono, tá? Então, essa é a diferença do éster para o ácido carboxílico. Tranquilo? Sim. Posso continuar? Pode. Ah, deixa eu tirar a foto aqui para mandar lá no grupo. Ô, prof, quando fala carboxila, é o carbono com a dupla O ou tem que ser OH. com outro O? OH também? Isso, é a carboxila com dupla O, H, tá? Só que no caso do éster, é sem o hidrogênio. Tá? E a carbonila é C dupla O, H. Que é o que está lá na cetona no aldeído, tá? Bom, então vamos falar da nomenclatura desses ésteres.
Vamos falar então um pouquinho da nomenclatura. Como que a gente vai fazer essa nomenclatura, então? A nomenclatura, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o prefixo que se refere ao número de carbonos da cadeia carbônica. Um carbono, MET, dois carbonos, ET, enfim, vocês já sabem isso. Mais a saturação, que é o quê? Se tiver só ligação simples, se tiver ligação dupla em, tripla em, enfim. Mais o finalzinho da palavra que vai terminar em oato, tá? Daí eu vou colocar a preposição de, e aí eu vou colocar para a segunda parte o prefixo, que se refere ao número de carbonos, de novo, mais o sufixo ila. Como assim, professora? Bom, vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó. CH3, CH2, C. Dupla O, CH3. Eu vou colocar mais um aqui, ó. Então, aqui, primeira coisa, eu tenho um éster, porque, ó, eu tenho uma carbonila bem aqui no meio da minha cadeia carbônica, tá? Essa minha carbonila está ligada a um grupo radical aqui e a um grupo radical aqui, certo? Então, o que eu vou fazer para dar nome? Eu vou separar o que está antes e o que está depois da minha carbonila. Então, antes da minha carbonila, ó, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Qual que é o prefixo para 3 carbonos? Prop, não é? Então, coloca aqui, prop. Tá vendo que aqui, ó, eu só tenho ligação simples? Então, a minha saturação vai ser an. E eu vou terminar com oato. Então, propanoato. Vou colocar a preposição de. E aqui, depois da minha carbonila, eu tenho um carbono. Prefixo para um carbono, MET. E vai terminar com ila. Então, esse componente aqui é o propanoato de metila. Entenderam? Sim. Tranquilo? É bem parecido com o éter lá atrás, que a gente usava o metox, etano, né? Então, aqui de novo, ó. De novo, eu tenho um éster, porque eu tenho uma carbonila bem no meio da minha cadeia carbônica, tá? O que está antes da minha cadeia carbônica, ó, tenho 2 carbonos, 1, 2. Prefixo para 2, et. Só tem ligação simples. An. E vou terminar com o oato. Então, etanoato. Coloco a preposição de. E depois eu tenho de novo 2 carbonos. Então, eu vou colocar aqui et e o ila. Então, aqui embaixo eu tenho o etanoato de etila. O que poderia mudar? Se aqui tivesse uma dupla ligação, aqui, se tivesse uma dupla ligação, ia ser propenoato de metila, tá? Então, o que vai mudar é só a saturação quanto ao nome desse composto. Tranquilo? E essa ela sempre vem com o primeiro nome, né? Sim. Sempre vai vir primeiro. Tá. Prof, igual naquele exercício que eu até te mandei a dúvida, de éter, tipo, no outro lado usava o nome do radical, né? Sim. Igual aí CH2, CH3, não seria tipo, seria tipo um etil, né? Mas aí não. Etil, mas aqui só usa o prefixo com relação ao número de carbonos. Tá? Entendi, então. É que cada composto tem uma regrinha para dar nome, né? Então, por isso que vocês têm que saber função por função. Não tem como fugir disso aí. Vou pôr mais um exemplo aqui, só para a gente fixar bem essa parte aqui. Para não sobrar dúvidas. Deixa eu colocar aqui o que eu fiz. CH3, CH,
Prof, Oi. a Isadora Patrocínio estava falando agora, é naquela lá que tinha uma tripla ligação e uma dupla ligação. Qual que eu sei que tem que colocar no nome é que eu não escutei? Tipo, se eu tenho que colocar o in ou o em? Ah, tá. Se for dupla, ligação em. Se for tripla, ligação in. Sim, mas e se tiver as duas no composto? É porque no trabalho, prof, tinha uma que tinha as duas. Aí a gente não sabia o que fazer. Tá, então eu vou pegar o do trabalhozinho lá e eu resolvo ele e mando para vocês, tá? Beleza. Deixa eu só terminar aqui, ó. Aqui, vocês têm, ó, a carbonila no meio da minha cadeia carbônica, né? E o que está antes e o que está depois dela. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo para 4, but. Só que agora tem uma dupla ligação aqui. Então, eu vou colocar a minha saturação, butene, tá? E vou terminar com um noato. D. Depois eu tenho 1, 2, 3 carbonos, prop. E termina com ila. Então, aqui eu tenho butenoato de propila. Certo? Certo. Dúvida nisso aí? Agora vocês já estão pegando o jeito da química orgânica, né? Vocês já estão vendo que é um quebra-cabeça. Bom, então vamos para as propriedades desse composto. Espera aí que tem, o João está chegando aqui para a aula. Vamos falar então das propriedades desse composto. Quanto às propriedades desse composto, nós temos propriedades bem simples, tá? Vamos lá para as propriedades. Quanto às propriedades, então, ele tem um aroma bem agradável. Ele tem aroma bem agradável. E também eles têm, constitui os óleos vegetais. Os óleos vegetais. As ceras e as gorduras. Tá? Então, isso aqui são as propriedades dos ésteres. É o que vocês precisam saber para éster. Estou mandando tudo lá no grupo, tá? Pode ficar tranquilinho aí, para vocês já irem concluindo os resuminhos de vocês. Bom, agora vamos para mais uma função orgânica. Na apostila de vocês está na página 212. Que para vocês aí vem aletos de ácido. Vamos falar então um pouquinho desses aletos agora. Os aletos, vocês já viram aletos quando vocês trabalharam na tabela periódica e vocês estudaram a última família da tabela periódica, que era quem? Os halogênios, lembram? Os halogênios, então, se refere à família 17 da tabela periódica. Então, a gente vai ter agora um halogênio ligado a uma carboxila. Por quê? Porque ele é um aleto de ácido. O ácido não tem que ter carboxila? Então, a gente vai ter que ter isso aí agora. Um aleto de ácidos. Tem um galo que veio fazer companhia aqui para mim agora. Vamos lá, então. Os aletos de ácidos. No lugar do hidrogênio da carboxila, a gente vai substituir esse hidrogênio agora por um aleto que pode ser um cloro, um bromo ou um iodo, tá? Então, a hidroxila da carboxila é substituída
por um halogênio. Esse halogênio pode ser um cloro, pode ser um bromo ou pode ser um iodo, tá? Então, isso é o que nós vamos ter agora para os haletos de ácidos. E como que a gente vai ter, como que eles vão se apresentar? Então, aqui no lugar da minha hidroxila, que aqui não seria o OH, no lugar dessa hidroxila, eu vou pôr ou um cloro, ou um bromo, ou um iodo, ok? Então, no lugar da hidroxila, a gente vai substituir por um halogênio, por isso, haleto de ácido, certo? Bom, vamos fazer a nomenclatura desse composto agora. Como é que eu vou dar nome para esse composto, então, tá? A gente tem que dar nome seguindo... Ô, prof, o flúor não? Flúor não. Cloro, bromo e iodo. Só eles, tá? O flúor normalmente não entra muito nessas composições, não. Posso apagar, né? Na apostila ele coloca o flúor também. Mas os principais é o cloro, o bromo e o iodo. É porque o flúor é um halogênio, mas é mais difícil dele estar aparecendo, tá? Bom, nomenclatura. Vamos falar como que vai ser a nomenclatura desses compostos. Vou começar com a palavrinha haleto, porque é o quê? Um haleto de ácido. Mais D, preposiçãozinha D, mais o prefixo, que se refere ao número de carbonos, mais a saturação, mais o ILA, que vai ser a terminação lá, tá? Mais o ILA. Como assim? Vamos colocar os exemplos aqui, ó. CH3, C, dupla O, Cl, CH3, CH2, C, dupla O, I, CH2, CH2, C. Bem, bom, então vamos dar nome para esse composto aqui. Primeira coisa, separa a função orgânica. Vou separar aqui, já sei que é um haleto, porque no lugar da hidroxila, está halogênio. Separo aqui a função orgânica e separo aqui a função orgânica, tá? Bom, vamos dar nome para isso aí, então. Primeira coisa, o meu haleto é quem? É o cloro. Então, eu vou começar com a palavrinha cloreto, tá? Porque esse aqui é o meu haleto. D, 2 carbonos, 1, 2, et. Se eu tenho ligação simples, vai terminar com oíla. Então, eu tenho aqui o cloreto de etanoíla. Tranquilo? Bom, meu próximo aqui, o meu haleto é o iodo. Então, eu começo com a palavrinha iodeto. De 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Então, eu tenho aqui prop. Só tenho ligação simples e vai terminar com oíla. Então, aqui eu tenho o iodeto de propanoíla. Agora aqui, ó, o meu haleto é o bromo. Então, eu já começo com a palavrinha brometo. E coloco a preposição de. Agora eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Para 4 carbonos, é multi. Só que tem uma dupla ligação aqui, ó. Então, eu vou colocar em butenoíla. Tranquilo? Posso continuar? Pode.
Bem facinho essa parte, né? E a última função que aparece aí para vocês são sais orgânicos. Os sais orgânicos, vamos relembrar primeiro. Nós já vimos reações de neutralização, não vimos? Lá no primeiro ano. Uma reação de neutralização, vocês tinham o quê? Um ácido mais uma base que formavam um sal mais água. Como nós vimos as reações inorgânicas, nós tínhamos lá um ácido inorgânico com um sal, com uma base inorgânica que formava um sal inorgânico mais água. Para sal orgânico vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só que o que vai mudar? Ao invés de a gente estar trabalhando com um sal inorgânico, nós vamos estar trabalhando com ácido carboxílico, que é um sal orgânico. Então, por isso que é um sal orgânico. Tem de um ácido carboxílico, que é um ácido orgânico, tá? Então, a próxima função que a gente vai trabalhar são os sais de ácido carboxílico ou sais orgânicos, tá? Então, aí para vocês tá sais orgânicos. Tá? Sais orgânicos. Prof, a senhora já mandou a foto da outra lousa? Ah, não. Mas eu Ai, tenho... meu Deus. Mas eu tirei print, prof, da nomenclatura. Você tirou? Não, mas eu tenho um resuminho aqui também. Só não tem todo Manda mundo. no grupo, então. Vou mandar. Mas aí você vai pôr o vídeo, qualquer coisa a gente pula pra essa parte. Isso, mas eu mandei lá. Verdade. Já vou postar o vídeo lá. Bom, então vamos lá para os sais de ácido carboxílico ou sais orgânicos. Então, primeira coisa, eles derivam de um ácido carboxílico e uma base inorgânica. E uma base inorgânica, tá? Primeira coisa é isso que vocês têm que saber. Aí, como é que acontece, então? Numa reação de neutralização. Então, vou pegar o ácido etanóico, que vocês já sabem que é um ácido carboxílico, ó. Então, CH3, C, dupla O, OH. Então, aqui eu tenho um ácido orgânico, ácido carboxílico, chamado de ácido etanóico, porque é um ácido que deriva de 2 carbonos. E vou reagir com uma base bastante conhecida, que é o hidróxido de sódio, NaOH. Então, aqui eu tenho uma base, que é o hidróxido de sódio. Bom, como que acontece essa reação, então? Essa reação acontece entre o hidrogênio da carboxila com a hidroxila da base. Então, os dois reagem, tá? E vai dar origem a um sal. Esse sal que ele vai formar é um sal orgânico. Então, vocês têm lá, ó, vou copiar tudo que sobrou. Eu vou tirar só o hidrogênio e a hidroxila. Sobrou para mim um CH3, um C, dupla O, ó. E aqui sobrou uma hidroxila. Então, eu vou sobrou um sódio. Então, eu vou juntar com o sódio que sobrou aqui. O que eu tenho aqui agora? Ó, eu tenho um sal, porque eu tenho o cátion do ácido, tenho o ânion do ácido e eu tenho o cátion da base, mais uma molécula de água. Então, aqui eu tenho sal. E como é que eu vou fazer para dar nome para este sal, tá? Eu vou pegar, na minha nomenclatura lá, vou pegar primeiro o prefixo, 2 carbonos, então eu tenho et. Só a saturação, só tem ligação simples, an. E vou terminar com oato. Então, eu tenho etanoato de... E o nome do cátion,
que é o quê? Sódio. Então, aqui eu tenho o etanoato de sódio. Então, isso é um sal orgânico. Ele é um sal orgânico, então, por quê? Ele deriva de um ácido carboxílico e uma base inorgânica. Quando eu vou dar nome, pego o prefixo, que se refere ao número de carbonos, mais a saturação, dupla, simples ou tripla, e termina com oato. Então, aqui nesse caso, 2 carbonos et, só ligação simples an, e termina com oato, etanoato. D mais o nome do cátion, sódio. Isso é para vocês darem nome para esses sais. Vou colocar mais um exemplo, porque às vezes vocês vão precisar balancear esse componente, tá? Então, vou colocar mais um exemplo lá para vocês. Uma base formada por 2 hidroxilas, para vocês entenderem que às vezes vocês vão precisar balancear o composto. Também. Eu achando que não dava para piorar. Mas é tranquilo. Eu tava falando aqui agora que tava bom demais pra ser verdade. Não, calma, gente. Ó, vamos colocar aqui CH3, CH2, C duplo Nossa Senhora. H, mais Mg, OH2. Ó, o que vocês têm aqui? Presta atenção. Estão vendo que a sua base, que é o hidróxido de magnésio, tem 2 hidroxilas. E o seu ácido carboxílico, que é o ácido propanóico, tem só 1 hidroxila. Então, ele vai ter só 1 hidrogênio para reagir. E essa daqui tem 2 hidroxilas para reagir. Então, o que acontece? Eu preciso o quê? Balancear essa reação. Então, eu coloco um 2 aqui na frente, tá? Você pode só representar desse jeito. Você pode colocar só um 2 ali na frente, tá? Sem problemas. Aí, na hora de colocar o resultado, vamos colocar o resultado aqui, ó. Não tenho 2? Eu vou copiar 2 vezes, então, esse composto. CH3, CH2, C, dupla O menos, tá? Só que isso aqui é vezes 2. E eu vou juntar com o magnésio, que é mais 2. Então, eu tenho aqui 2 ácidos carboxílicos, que me deram esse ânion, mais o Mg, que me deu esse cátion. E eu vou formar 2 moléculas de água. Pessoal, tenta colocar na mesma linha aí, que eu não coloquei na mesma linha porque não cabe, tá? E aí, para eu dar nome para esse componente, como que vai ficar, ó? Mesma coisa, esse balanceamento não vai ter influência, tá? Então, eu tenho aqui 3 carbonos, prop. Só tem ligação simples. E vai terminar com oato. Propanoato de magnésio. Certo? Tranquilo? Deu para entender bem, pessoal? Deu. Tá. Então, agora, hoje, vocês vão fazer para mim os módulos, as resoluções, tá? As tarefinhas, então. Então, vocês vão fazer o módulo 48, 47 e 48, que eu não tinha pedido 47 ainda, né? Então, vocês vão fazer o módulo 47 e o módulo 48. Tranquilo? Não. Beleza. É só o módulo 48, pessoal. Não tem 2 módulos aqui, não. Ou a minha apostila tá fora de ordem. Não, professora, tem o 47 também. Não Ah, tem? tem sim, né? 47 e 48. É que é a parte do álcool e... A parte do álcool, fenóis. Isso mesmo. Então, daí, agora, vocês só me dão um tempinho para eu colocar essa aula no YouTube, colocar lá na plataforma. E aí, eu já vou postar o espaço para vocês colocarem as tarefas lá na plataforma. Combinado? Combinado, prof. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Até, prof.